Você lembra dessa cena? A realidade é que já perdeu tudo. O que você precisa fazer agora é esquecer o seu passado e continuar. Agora deixe o antigo Zane trancado nessa gaiola de aço. Ela foi da segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Foi do episódio Sem Dor, Sem Ganho. Um pouco antes desse episódio, dessa cena, a gente tem que voltar no tempo e lembrar da luta, da batalha que teve entre o Zane e o Aster Fênix, em que o Aster simplesmente consegue derrotar o Zane dando um nó tático surreal e dá uma derrota de lavada e humilhante para o Zane, que ao perder ele fica de fato bastante sentido e sem acreditar no que ali estava acontecendo, né? Uma vez que ele tinha o status de ser um dos melhores da sua geração. Pouco a pouco ele começa então a entrar numa fase muito ruim, perdendo cada vez mais jogos e perdendo batalhas que pareciam na mão. Então ele começa a se sentir mal e começa a tensionar um alvo de piadas dos torcedores. Ele então conhece o famoso Sr. Shroud, que ele faz uma proposta e busca tentar recuperar o Zane e todo aquele potencial que ele estava perdendo. Após uma longa conversa, à noite num beco escuro, o Sr. Truesdale promete que o Zane enfim voltará a ser aquele garoto e duelista que antes todo mundo tinha respeito. Mas claro, aquilo ali não seria nem um pouco fácil em virtude de tudo que estava acontecendo, de tudo que já tinha acontecido. O Sr. Truesdale então leva Zane a um lugar meio fechado, meio desconhecido e que ficava no subterrâneo. Zane então descobre que vai duelar numa jaula, uma coisa um tanto quanto inédita, e ele recebeu também aparelhos que lhe dariam choque. E ele também descobriu que o seu duelista seria o famoso Cachorro Louco. Prestes então a iniciar a batalha, o Cachorro Louco começa a aplicar cada vez mais nós táticos em Zane, de modo a prejudicá-lo e fazê-lo sofrer cada vez mais, com choques e mais choques, que não pareciam ter fim, que torturavam-no, que faziam ele querer simplesmente desistir, por justamente não ser capaz de reagir e não entender o que lhe estava acontecendo, em virtude dos resultados que estava obtendo ao longo da partida. Quando ele levou um terceiro golpe, que lhe custou mais alguns pontos de vida e fez ele chegar à pontuação de 300 pontos, então o Sr. Shroud o chama para conversar e fala que aquele ali era o ponto mais baixo e que se ele não vencesse ali, ele seria incapaz de voltar ao topo e de voltar a vencer e de ser aquela pessoa que era antes de todas as derrotas, e principalmente antes da derrota para o Aster Fênix. Ele então começa a reagir e começa a ser tomado pela raiva. E gradualmente ele começa a invocar monstros cada vez mais poderosos, cada vez mais fortes, que lhe permitiram vencer o duelo contra o Cachorro Louco e permitiram que ele pudesse mostrar não só para o Sr. Shroud ou para o Cachorro Louco, mas também para todos que estavam ali assistindo, que Zane de fato estava de volta ao páreo, que Zane de fato estava pronto para voltar a ser quem realmente era, e que ele tinha dado, e que esse recado estava dado e visível para todo mundo ao redor e para a alegria do Sr. Shroud. Ele então muda de visual, muda de comportamento, o que chama a atenção de personagens como seu irmãozinho Cyrus, que o viu e simplesmente não entendeu o que lhe estava acontecendo, pois aquele não era de fato o seu irmão. Depois de ver e rever esse episódio e começar a refletir a respeito do que Zane ouviu do Sr. Shroud, realmente aquilo ali foi muito importante, fez muito sentido para que ele de fato pudesse então esquecer o seu passado, o qual estava preso, e então poder construir uma nova versão muito melhor. A derrota para o Aster Fênix de fato mexeu com ele, fez com que ele não acreditasse no que estava acontecendo, no que de fato tinha acontecido com ele naquele momento. Ele então começou a se tornar um alvo de piadas e começou a declinar, começou a perder duelos fáceis, sem nem sequer conseguir reagir, sem nem sequer entender o que estava acontecendo consigo mesmo. E isso fez com mal para ele, fez com que ele de fato apanhasse, com que ele de fato tivesse um inclinato, uma relação muito próxima com a vergonha. E é então que frases como a do Sr. Shroud, de que a realidade é que ele já perdeu tudo e que ele só deveria esquecer o próprio passado para continuar, fazem sentido e fazem muito sentido na verdade. Quando nós paramos e olhamos de fato para o nosso passado, entendendo que ele é uma referência, mas não aquilo que vai ditar o nosso presente, nós então podemos deixá-lo de lado e para trás, de modo a entender que ele é positivo,
mas infelizmente já não tem mais tanto sentido assim, não faz mais sentido para a nossa realidade, o nosso presente. Quando isso então acontece, entendemos isso, é aí então que podemos construir algo novo, algo melhor para nós mesmos. É como o Armin disse no Attack on Titan, quem não está disposto a sacrificar nada não muda nada. Quando Zenny decide esquecer o seu passado e continuar, ele então abre mão daquilo que lhe prendia. É aí então que ele consegue vencer o cachorro louco e conseguir sair do fundo do poço. Isso também teve um outro custo, que fez com que ele tivesse de despertar a sua raiva interna, então mudasse a sua personalidade, se tornando uma pessoa mais fria, uma pessoa mais irreconhecível aos olhos daquele que eram mais próximos dele e que o amavam, que no caso era seu irmão Cyrus, que o viu e não reconheceu em nenhum momento. Portanto, continuem em meio a toda a turbulência e continuem em meio a todo o caos vivido. No início vai parecer difícil, mas o seu eu do futuro vai te agradecer, porque foi assim que você foi capaz de sair do terrível fundo do poço. Mas é isso, galera, por hoje é isso, por hoje é só. Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Tamo junto, galera, valeu!